Se eu pudesse persuadi-lo a acreditar no que espero esta noite, bem, tentarei. Todo o seu mundo mudaria. Você ouve a palavra Deus, a palavra Jeová, a palavra Senhor, a palavra Jesus, a palavra Cristo, e pensa em algo diferente de você mesmo. Aquele que é maior, aquele que você adoraria. Esta noite, é meu propósito mostrar-lhe que Deus e o eu do homem são um. Quando você diz que eu sou, esse é o Deus das Escrituras. Confinado como você está, você pensa, como poderia ser? Deus criou o universo e o sustentou. E aqui estou eu como um pequeno verme, 610 anos e então desapareço. E agora, vamos nos voltar para as Escrituras. Nos voltamos agora para o capítulo 16 de Mateus. E a pergunta é feita aos discípulos, aos seguidores, aqueles que o ouviram. E você lhes diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: bem, alguns dizem, João Batista voltou. Outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vocês, quem dizem que eu sou? E o porta-voz chamado Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você diz a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Pois não foi carne e sangue que poderiam ter dito isso a vocês, mas sim meu Pai que está nos céus. Pois aqui ele iguala o Filho do Homem ao eu do homem, não ao órgão que vê ou através do qual você vê, mas ao seu senso de consciência, aquela condição de eu, quando você está consciente do ser, da sua consciência, da sua imaginação humana. Então, ele iguala os dois, o Filho do Homem mencionado no Antigo Testamento e apresentado no Novo nada mais é do que o eu do homem. E ele o chama de Cristo e define Cristo como o Filho de Deus. Agora encontramos Cristo sendo definido no Novo Testamento como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, o eu do homem é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se um homem não sabe disso, bem, então ele não exercerá esse poder. Ele não exercerá essa sabedoria. Então, esta noite, estou tentando persuadi-lo de que quando você diz eu, antes de dizer qualquer coisa, esse é o poder e a sabedoria de Deus. Você não pode separar o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, você dirá no final, eu e meu Pai somos um ou ele é chamado de Filho de Deus. Agora, somos chamados a testar isso. Se for verdade, podemos testá-lo? Espero que você coloque isso à prova quando eu lhe disser que sua própria e maravilhosa condição de ser Deus. Embora antes disso, você acredite que é uma coisinha, movendo-se pela terra por alguns anos, 70 anos, e então você desaparecerá, na esperança de alguma restauração, mas uma esperança, nenhuma garantia. Bem, agora, vou lhe dizer que você realmente é Deus. Sua própria consciência maravilhosa, sua imaginação humana, esse é o Deus das Escrituras e não há outro Deus. Preso como você está nesses corpos de carne, você fez isso com um propósito. Agora, vamos ver o que isso nos diz sobre esse Filho do Homem que agora é equiparado ao eu do homem. Ninguém jamais ascendeu ao céu, exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Você lerá isso no 3º capítulo, o versículo 13 de João. Então aqui descobrimos que você é um ser pré-existente. Ninguém pode ascender ao céu, exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Sua ascensão no próximo versículo, o versículo 14, está lhe mostrando como você ascende. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Isso é tudo imagens e ainda assim é verdade. Você desceu à geração, a um mundo de morte, onde tudo começa, ele aumenta, ondula e depois desaparece. Mas há algo em você, costurado nesta vestimenta, que não morre.
Isso é preexistente e seu lar é o céu, que é a harmonia. Você desistiu completamente. Você não está fingindo que é um homem. Você desceu ao homem. Você se tornou um homem com todas as fraquezas, todas as limitações, todas as restrições do homem, para vivenciar este mundo de morte e decadência. Chegará um momento em que vocês ascenderão desta restrição, levando consigo a experiência que é sua por causa desta restrição. E você subirá da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Isso foi um esboço. Isso foi um prenúncio. Você subirá da base da sua espinha até o seu próprio crânio, pois o céu está dentro de você. E você se levanta como uma serpente ardente, sem qualquer perda de identidade, a forma que você usa, hesito em descrevê-la. Direi que seu rosto é humano, suas mãos são humanas e sua voz é humana. Mas não me peça para descrever o corpo que você veste. É poder infinito, sabedoria infinita, e ainda assim é uma forma. Você é aquele ser ígneo que desceu. Não por causa de alguma coisa errada quando você desceu, a queda não é por causa de algum erro da nossa parte. É um plano predeterminado descer ao mundo da morte e da decadência e superá-lo. Se, ao descermos e usarmos essas roupas, soubéssemos quem éramos, fingindo que éramos homens, não poderíamos conseguir isso, assim como um ator no palco, fingindo que é Hamlet, não pode realmente desempenhar esse papel. Ele tem que realmente assumir isso, mas mesmo assim, com uma coisinha em mente, ele sabe que é o grande ator que esta noite irá para casa, para sua linda casa, e ele tirará a roupa e pendurará. Mais uma vez e amanhã ele repetirá a peça. Você não faz isso neste jogo de Deus. Você não tira a vestimenta, você a veste por seus 70 e tantos, e se por força, seus 80 e tantos ou talvez até mais ou menos, mas o eu do homem é o Deus da Escritura. Ponha-o à prova. Deixe-me agora, antes de tudo, antes de entrarmos no teste, deixar claro o que eu disse na última noite de palestra, sexta-feira à noite, motivado por uma pergunta que foi feita aqui. Pois eu havia dito na palestra anterior que há fileiras no céu como há na terra, pois esta é apenas uma cópia. Tudo aqui é uma sombra, é uma cópia de realidades eternas. E no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo descreve as 8 fileiras. Ele faz isso muitas vezes, mas nunca muda as 2 primeiras. O primeiro é sempre o apóstolo. O segundo, o profeta. O terceiro, os professores, e então ele continua, milagreiros, curadores, ajudantes, administradores e os que falam em línguas, mas ele nunca muda o primeiro e o segundo, o apóstolo e o profeta. Você pode pensar que, porque eu lhe disse que sou enviado e a palavra enviado significa um apóstolo, estou me apropriando de uma certa primeira posição. Mas agora, para colocar seu coração em paz, vou citar o capítulo 11 de Romanos. Como um todo, pois sempre há remanescentes de inteiros, e o remanescente significa simplesmente os eleitos de Deus. Você não é eleito porque nasceu por acaso em alguma etnia, não tem nada a ver com isso. Um descendente de Abraão segundo a carne não é necessariamente o eleito de Deus. Você foi escolhido de qualquer raça, qualquer nação, qualquer religião. Bem, como a escolha é feita, ninguém sabe, permanece segredo do Pai, mas Paulo a qualifica desta maneira. Há um remanescente até hoje chamado pela graça. E se for pela graça, então não é com base no trabalho. Caso contrário, a graça não seria mais graça. Portanto, ninguém que é chamado e enviado pode se gabar. Se ele se gaba, não é o enviado, porque tudo é pela graça. Ele não mereceu. Não é por mérito. É simplesmente um segredo conhecido apenas pelo Pai. Assim, quando formos chamados, incorporados ao corpo de amor infinito, que é Deus, e depois enviados, que ninguém que for enviado levante um dedo para se gabar,
para se vangloriar, pois tudo é pela graça. Leia no capítulo 11, 5º e 6º versículos da carta de Paulo aos Romanos. Então agora eu afirmei isso. Então não pense por um momento, quando eu lhe digo que fui chamado, e pense que de alguma forma estou tentando agir superior, pois não há superioridade intrínseca para aqueles que são chamados. Agora, ele usa isso em uma analogia, que eu não acho adequada, mas você pode ler no próprio livro. Ele usa a analogia da forma humana. Não nossa cabeça, olhos, nariz, dentes e assim por diante, mas essa é uma analogia fraca. No entanto, ele usa isso para mostrar as diferentes partes em um corpo. Mas agora, para voltar a fazer desta uma noite muito prática. Acredite em mim, que quando você diz eu, antes de dizer eu sou John, eu sou Bill, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o outro, você está se declarando ser, e esse senso de ser é Deus, e isso é Deus. Agora, o que você vai colocar nisso? Todas as coisas são possíveis para Deus, todas as coisas. Você poderia dizer agora, enquanto está sentado aqui, depois de primeiro afirmar que eu sou. Você pode então assumir que eu sou, e seu nome é exatamente o que você quer ser. Se você acredita no que eu digo sobre sua própria identidade e permanece fiel ao que você assumiu, essa suposição se solidificará em fato. Quando você ora no verdadeiro sentido da palavra, você não ora a nenhum Deus externo. Essa foi minha ordem quando fui enviado. Abaixo, os sangues azuis não têm nada a ver com a estrutura social do mundo. Tem a ver apenas com o protocolo da igreja, toda adoração externa, todas as cerimônias, tudo que leva o indivíduo para fora de si mesmo. Colocar uma pequena cruz na parede e então se curvar diante dela, e vê-la como algo externo, não é o que a Escritura ensina. Enterrado no Antigo Testamento, há um padrão. Então, ele disse, pegando os 12, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito sobre o Filho do Homem, que é o eu do homem, será cumprido. Mas eles não entenderam o que ele disse. Estava além da capacidade deles de entender. Ele está subindo. E somente aquele que experimentou as Escrituras, o que significa que ele realmente ressuscitou o padrão, desempenhando a parte que é a parte central das Escrituras. Ele ressuscita o padrão todo dentro de si mesmo. Ele desempenha todas as partes. Ele é aquele que nasce do alto. Ele é aquele que sai do túmulo, sem ajuda. Ele é aquele que 3 testemunhas dão testemunho de seu nascimento do alto. Ele é aquele que eles não podem ver porque ele agora é espírito, mas mais real do que toda a carne no mundo. Ele é aquele que realmente vê seu filho, Davi, e Davi o chama de pai, e ele sabe que ele é o pai de Davi. E Davi sabe que ele é seu filho. Ele é aquele cujo templo, o corpo, é despido em 2 de cima a baixo. É ele agora que ascende como uma serpente de fogo da base da espinha até o crânio. Ele é aquele sobre quem a pomba desce e pousa em sua mão como Noé na arca. E assim como Noé trouxe a pomba para dentro dele, você traz a pomba para você, pois o homem é a arca de Deus. E assim como a arca contém todas as coisas dentro de si, o homem contém dentro de si todas as coisas. Tudo, ele cria de dentro de si. Nesse padrão, o indivíduo desperta dentro de si. E quem faz isso? O eu do homem. E esse é Deus. Agora, esta noite, vocês podem testá-lo como são chamados a testá-lo. Testem a si mesmos e vejam, e vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que você não consiga passar no teste. Examine a si mesmo para ver se você está se apegando à fé. Que fé? Ter alguém me dizendo que sou cristão, ou judeu, ou muçulmano, e que mantenho a fé de que falam. Não. A fé da qual estou falando esta noite, que sua maravilhosa existência é Deus.
Teste-o para ver se você está mantendo essa fé. Se você mantém essa fé, e todas as coisas são possíveis para Deus, você deverá ser capaz de provar isso no teste. Ela não está aqui esta noite. Ela prometeu que me escreveria uma carta, tendo me contado a história na sexta-feira, mas eu sei que ela acha difícil se expressar por escrito. Ela pode pintar e pintar e pintar e fazer todos os tipos de coisas adoráveis em pintura e desenho. Mas quando eu disse a ela, por favor, escreva para que eu possa contar ao meu público antes de encerrar, que não tenho planos futuros depois de encerrar no dia 29. Então, eu gostaria de compartilhar sua experiência, para encorajar todos neste mundo a fazer o que você fez. Bem, a carta não chegou. Eu posso vê-la lutando em uma página e apagando uma linha porque ela não soletrou a palavra corretamente passando para a próxima. Mas ela pode pegar um pedaço de tela, um pedaço de papel, e fazer milagres com ele. Mas como ela está restrita em escrever uma carta, ela não enviou a carta. Mas a essência é esta. Ela agora é uma menina divorciada e tem um menino, um garotinho lindo. Bem, quando você mora sozinho e precisa de dinheiro e tem um filho para sustentar e tem uma casa, todas as coisas, e o dinheiro não está entrando, então você está contra isso. Ela disse. Eu estraguei tudo, como é dito nos Salmos para fazer. Então apliquei esse princípio e presumi que tinha exatamente o que precisava, mais e mais. Então recebi uma ligação do First National Citibank da cidade de Nova York. Agora esse é o segundo maior banco do nosso país. O Bank of America vem em primeiro lugar, eles estão em segundo e o Chase Manhattan em terceiro. Dando-me uma ordem, ela não tem agente, esta é uma declaração não solicitada, uma ordem de $5.000, que ela pode executar e entregar dentro de um mês. Bem, o First National Citibank de Nova York não terá dificuldade em pagar-lhe imediatamente $5.000. Se ela ligasse e pedisse para pagarem adiantado, eles pagariam adiantado de bom grado. E ela disse: posso executar esse pedido em um mês, mas quero os detalhes que eu esperava que ela me enviasse, como prometeu na sexta-feira passada. Sabendo de suas restrições quanto ao uso de palavras, você pode usar o pincel, a caneta e o lápis, mas ela tem limitações no uso de palavras. Eventualmente, ela enviará, mas eu esperava recebê-lo até esta noite, para poder lhe dar exatamente o que ela disse, mas é isso que eu faço. Convencido pela experiência, cheguei à conclusão de que, porque tenho consciência de que sou eu, isso é Deus. Pois se por ele todas as coisas são feitas e sem ele nada do que é feito se fez, e eu começo do zero apenas imaginando um estado e então ousadamente assumo que é real, que eu realmente experimentei esse estado agora. E então, em um futuro não distante, esse estado se cristaliza em meu mundo. Bem, então eu encontrei Deus. Eu tenho a fonte dos fenômenos da vida. Minha única preocupação, então, é compartilhar isso com os outros e contar a eles, pois todos são um, nós somos um. Ninguém é maior que o outro. Não fundamentalmente. Em suas alegações sobre o que ele é no mundo de César, ele tem mais dinheiro ou tem isso e aquilo, mas basicamente, o mesmo poder criativo no homem hoje à noite atrás das grades cumprindo prisão perpétua é o mesmo poder criativo daquele que o sentenciou à prisão perpétua, é o mesmo ser, há apenas um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. E a palavra traduzida como Senhor é Yod-Hei Vav-Hei, traduzida corretamente é Eu Sou. Quando você vai ao povo de Israel e eles lhe perguntam: qual é o seu nome? E você afirma que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque o enviou. Você diz a eles: Eu Sou me enviou. Esse é o meu nome para sempre. E por este nome, serei conhecido por todas as gerações. Mas o homem acha difícil manter o tempo verbal. E assim, ele fala de tu és ou ele é, e ele nunca realmente chega ao fundamental e sabe que eu sou. Eu sou a causa dos fenômenos da minha vida, bons, ruins ou indiferentes.
Eu tenho que viver com isso e mudar minhas suposições se eu quiser mudar o mundo em que vivo. Mas agora, posso ajudar um outro aparente? Digo que você mesmo foi expulso. Posso ajudar outro? Sim, porque só existe um. Se o seu pedido se enquadra na regra de ouro, algo que eu gostaria que me fosse feito, então posso ajudá-lo de bom grado. Se me pedir algo que não se enquadra na regra de ouro, não me peça. Concedo-lhe total liberdade para ir a outro lugar e a qualquer um que lhe diga que pode fazê-lo, apesar do que disse. Vá em frente. Mas se alguém me pedir qualquer pedido, tudo o que eu faço é isto, é tão simples. A Escritura nos diz que tudo o que lhe pedirmos, sabendo que ele ouve, nos será feito. Se soubermos que ele ouve. Pois você consegue se imaginar sentado aqui na superfície do seu ser, um ser racional, sabendo algo que a profundidade do seu próprio ser que o envolve desconhece? Então, você sabe e pensa, e bem, ele não sabe. Bem, leia isso na história de Ezequiel. Você lerá no capítulo 38. E estes são os anciãos de Israel que entraram no quarto escuro e esculpiram nas paredes todas as coisas horríveis. E disseram consigo mesmos: O Senhor não vê isso. E o Senhor está falando ao seu profeta Ezequiel. E ele disse que os anciãos de Israel dizem que eu não os vejo, e observem o que eles estão fazendo, fazendo todas essas coisas abomináveis dentro das grandes cavernas. Todos eles colherão porque eu vejo tudo o que os anciãos de Israel veem, mas eles pensam que, como é escuro e é uma caverna, ninguém sabe o que vocês fazem, que Deus não sabe. Já disse várias vezes que não existe ficção neste mundo. Você pode ter ouvido e lido a história sobre o sequestro do Queen Elizabeth. Você pode ter lido o artigo na Time que uma garota do Hunter College escreveu essa história em detalhes. E ela era tão tímida quando chegou a hora de ser lida, que não conseguiu ler. Ela é uma mulher tímida e doce com o dom da escrita. Ela escreveu isso em detalhes, incluindo aqueles que aparentemente participaram, um caso terminal de câncer e alguém que está fugindo da lei, que não tem nada a ganhar e, portanto, está bastante disposta a explodir o Queen Elizabeth com as 2.200 almas a bordo, e tudo está completamente detalhado em sua história fictícia. A imaginação cria a realidade. Não existe ficção. Então, alguém expressou seu pensamento e ligou para o capitão enquanto estava no mar e exigiu $1 milhão, com um acordo de $350 mil. Bem, deve ter custado a eles, eu diria, mais de $1 milhão para parar aquele enorme Hulk no meio Atlântico e então alimentar 2.200 pessoas 4 vezes ao dia pelas refeições extras que eles teriam, além de tudo que você junta. Custaria mais de $1 milhão, e uma garotinha possivelmente escrevendo isso para seu doutorado, ou escrevendo por algum motivo, e ela escreve em detalhes. Eles deram o nome dela, para que você possa contatá-la. Eles deram a escola, é Hunter College, na cidade de Nova York. E tudo em detalhes é contado naquela história. Então, eu lhe digo, você se senta e escreve ficção. Não precisa parar. Minha amiga escrevia ficção. Ela tinha uma grande soma de dinheiro entrando e ela se esforçou para escrever e explodiu, por assim dizer. Obrigada. Obrigada. Não bebi o suficiente esta noite. Então, ela, no fundo do seu ser, conjurou a quantia de dinheiro que precisava, além, vá sempre além. Assim, nos Salmos é dito: Irai-vos, mas não pequeis. Comungue com seu próprio coração em sua cama e fique em silêncio. Sim. Exploda sua cabeça, mas não deixe o sol se pôr sobre sua raiva. Fique em silêncio enquanto você comunga consigo mesmo, você não comunga com o outro. Pois o eu do homem é Deus. Portanto, fique com raiva, mas não peque. Comungue com seu próprio coração em sua cama. Comece a se comunicar com outra pessoa e então você saberá exatamente o que deseja. E nesse estado adormeça. E de uma forma que ninguém sabe e você na sua mente superficial você não sabe, tudo acontecerá. Tudo no mundo foi criado desta forma, mas o homem não sabe disso.
Quem sabe esta noite quem está pisando no lagar que irá causar uma mudança de mentalidade no mundo de amanhã. Mas quando fazem, eles estão decididos a fazê-lo. Se você for morno, é dito nas Escrituras, eu vou vomitar você. Oxalá você seja quente ou frio, mas por ser morno, vou vomitá-lo. Você não pode fazer nada se estiver morno. Você deve ser intenso nisso. Você quer ser rico, tudo bem, você pode ser rico. Você quer ser conhecido. Você pode ser conhecido. Não importa o que você queira, mas você deve ser intenso sobre isso e então comungar com seu próprio coração em sua cama e então deixá-lo cair. Você lerá isso no Salmo 4, o Salmo de Davi. Então, eu digo a todos aqui, e acreditem em mim, sua maravilhosa existência, sua consciência, sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. E tudo o que você vê, embora pareça externamente, está dentro, em sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Então, você pode mudar a sombra se mudar o objeto, pois você é a luz. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Mude o objeto que você mantém dentro de você e se identifique com ele. Mude esse objeto. Você está iluminando e lançará uma nova sombra sobre o mundo. Então, você diz, eu sou e você escolhe. E então você diz, estou desempregado. Não, tenho um emprego remunerado, ganhando mais do que nunca. Não se pergunte como, por que e por meio de quem, essa não é a preocupação da sua mente racional e consciente. Se você pegar o histórico intelectual, o histórico educacional, daqueles que estão ganhando muito dinheiro no mundo teatral, duvido que eles pudessem passar em qualquer exame de faculdade. Não acho que eles conseguiriam passar em nenhum exame de admissão para a faculdade. No entanto, eles estão ganhando $1 milhão, $2 milhões por ano. Você acha que Bob Hope conseguiria passar no exame de hoje para entrar na faculdade? Mas todo o seu material é escrito para ele de qualquer maneira, ele nem consegue escrever isso. Mas ele tem milhões. Tudo bem, porque é assim que ele sonhava, posso te contar. Eu conheço o histórico do homem. Um amigo meu que agora se foi deste mundo, tocava vaudeville com ele. E ele pegava emprestado do meu amigo toda semana, uma quantia de dinheiro porque ele tinha que ir até aquela agência dos Correios e comprar uma ordem de pagamento postal e enviar para seu banco. Ele pegava dinheiro emprestado sem juros porque ele estava enviando dinheiro que não era sem juros. Ele tinha que enviar uma certa quantia de dinheiro toda semana e ele a enviava para sua conta. E peguei emprestado do meu amigo, Harry Webb, que tinha uma banda e eles tocavam juntos, não no mesmo ato. Harry tinha seu próprio ato. Ele tem uma pequena banda. E Harry era a personalidade extrovertida que não se importava com dinheiro. E então, ele queria dinheiro, Hope queria dinheiro, ele emprestava o dinheiro a ele. Ele sempre pagava de volta na semana seguinte e pegava emprestado novamente porque ele tinha que ter muito naquele banco toda semana. E quando eles iam a um restaurante sobrava comida como pão e manteiga, quem levava tudo para casa? Bob Hope. Bob pegava todos os pães, todos os pãezinhos, tudo que estava lá sem comer, ele pagava por isso e você pagava por isso. Você não quer, Harry, quer? Não. Tudo bem. Então, ele levou para casa. Então, ele tem $400 milhões, é o que eles alegam. Esse era seu objetivo na vida. Se esse é o objetivo, tenha-o, falo de outro objetivo. O objetivo de despertar para quem somos. Quando o homem desperta deste sonho, todo o vasto mundo e tudo o que ele contém não é nada para o ser que você é. Você desceu do céu onde o todo é seu.
Como é dito no Salmo 50. Se eu tivesse fome, não te contaria, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. O gado em 1000 colinas é meu. Então, por que eu deveria contar a alguém sobre minha necessidade quando, de qualquer maneira, ela é toda minha? Eu mataria e comeria. Quando você está acordado, você não pergunta a ninguém. Se você acordar desse sonho de vida. Mas enquanto você estiver nisso, tudo bem, somos um. Essa minha mãozinha, se começar a coçar aqui agora, é mais fácil eu pegar essa mão que não está presa nisso e coçar do que tentar entortar essa coisa, coçar as costas. Eu poderia esfregar aqui, mas por que não? Isso é mais fácil. E tirar uma parte do meu ser para aliviar a coceira. Somos todos um empurrado para fora. Então, você pode fazer isso. Pergunte a qualquer um em quem você confia. Posso lhe dizer, ele não é. Se ele sabe como orar, ele não vai estourar nenhum vaso sanguíneo. Ele não vai se ajoelhar e orar a nenhum Deus externo se ele sabe como orar. Ele não vai implorar a ninguém neste mundo. O que ele fará? Ele simplesmente representará você para si mesmo como alguém dizendo a ele que você tem o que você pediu a ele. E quando ele estiver satisfeito que você disse a ele que você tem, não peça a mesma coisa pela segunda vez, porque ele não vai ouvir você. Ele ouviu, ele ainda está ouvindo, e ele continuará a ouvir até que o que ele ouviu seja perfeitamente externalizado. Então não pense que você precisa de vários tratamentos. Isso é muita bobagem. Tratamentos para quê? Ou é ou não é. Então, quando eles começam a te fisgar e dizem, agora eu acho que você precisa de mais tratamentos, você precisa de mais tratamentos. Ela ou ele ou a multidão, eles não sabem o que estão fazendo. Quando você ora, vá para dentro e feche a porta dos sentidos, negue tudo que parece tão óbvio. E seu pai que está dentro irá recompensá-lo abertamente. Mas comungue consigo mesmo, pois você e o pai são um. Então, você comunga consigo mesmo. E o que ele lhe disse? Exatamente o que foi pedido a você. Ele ouviu e ele tem todos os meios e maneiras que você, na superfície do seu ser, não conhece. Ele fará isso. Se você pedir qualquer coisa a alguém, se isso estiver dentro da estrutura de seu código de ética. Não peça a ninguém que saiba orar algo que não esteja dentro de sua regra de ouro, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Tão simples quanto isso. E a maioria dos pedidos viria dentro dessa regra. E então, você simplesmente ouve. E então você o abandona completamente. E na profundidade do seu próprio ser, você ainda está ouvindo. E o Pai conhece todos os meios, todas as maneiras, e então ele destaca a melhor maneira de externalizá-lo. Aqui na cidade de Nova York, há muitos anos, esta senhora, uma senhora de recursos consideráveis, deixou a sua casa na cidade de Nova York e foi para Paris com os seus 2 filhos, deixando a sua casa e a sua empregada. Antes de voltar, a empregada pegou todos os seus móveis e os levou embora. Quando ela voltou, o apartamento estava lá, o aluguel era pago todo mês, mas não havia mobília, nem nada dentro. Ela contratou uma agência privada, contou ao departamento de polícia, contou a todas as autoridades da cidade de Nova York e mais a sua agência privada. Ao final de alguns meses, eles não descobriram nada sobre aquela propriedade roubada. Ela veio me ver, eu disse, tudo bem, você está sentado aí e eu estou sentado aqui no meu apartamento. Agora você não está sentado no meu apartamento. Você está sentado agora, feche os olhos, você está sentado em seu próprio apartamento. E você tinha um piano de cauda. Ela disse, não, eu tinha um piano, mas não era um piano de cauda. Foi grandioso, mas não um grande concerto.
E nele eu tinha fotos dos meus 2 filhos. E eu tinha fotos na parede. Ela me contou o que eram. E os móveis. Eu disse: tudo bem, reforma aquele lugar como você deixou, você tem uma memória. Ela fez. Agora, quando paro de falar, é porque você me remobiliou aquele lugar. Agora você vai entrar e não vai ver o seu apartamento do meu apartamento, você está no seu apartamento, e pode sentir sua cadeira e sair da cadeira e sentir o piano, e ver as crianças, fotos das crianças. E é isso que você vai fazer. Ela concordou que faria isso. E então simplesmente quebramos o feitiço. O que foi necessário? 2 minutos, 3 minutos. Naquela semana ela foi ao seu banco na Madison Avenue. Ao sair do banco, ela tinha um histórico de seu pequeno estado mental, onde ficou internada por um tempo porque precisava de tratamento psiquiátrico. E as grades desta janela a lembraram de sua história passada e, portanto, a confundiram por um tempo. Então, ela entrou na Madison Avenue e virou para o sul em vez de virar para o norte, onde deveria ter feito isso. Quando ela descobriu seu erro, ela estava no fim do quarteirão. Quando ela chegou lá e descobriu seu erro, ela olhou para baixo e 2 tornozelos muito familiares estavam bem na sua frente. Ela chegou perto do rosto, que era sua empregada, e a empregada começou a gritar. Ela foi até a empregada e a agarrou antes que o sinal mudasse, e chamou o táxi que se aproximava. Disse: "Você está me levando agora." E a empregada, que poderia tê-la matado, ela era tão grande e forte, estava tão reduzida à impotência por causa da descoberta. E a empregada a levou para o lugar onde ela havia guardado os móveis. Ela disse que não vou entrar com uma ação contra você. Eu quero meus móveis. E ela os colocou de volta em seu próprio apartamento na semana. Um erro aparente foi a maneira como o pai a conduziu. Tudo o que peço é que vá até o fim. Se eu for até o fim e agradecer ao fim e pelo fim, está feito. Agora, que aquele nas profundezas do meu próprio ser invente os melhores meios para me levar a esse fim. O fim é onde eu começo. O fim é meu começo. E essa é uma história que eu conheço por experiência própria. Portanto, não tente inventar os meios e dizer a quem você pede para orar por você como isso deve ser feito. Ele perderá todo o interesse e virará as costas e dirá: "E vá para outro lugar." Você não vai ao consultório médico e diz a ele o que ele deve fazer. Se você for até ele, porque confia nele, bem, então, ou você vai confiar nele e continuar ou vai deixá-lo. Bem, se você procurar alguém em quem você realmente acredita e que sabe orar, não lhe diga como fazê-lo e quais meios devem ser empregados para fazê-lo. Ele irá até o fim se souber orar. O fim é onde começamos. No meu fim está o meu começo. E estamos sempre à frente de nossas evidências. Então eu vou até o fim, vejo tudo feito, e então deixo isso acontecer e deixo acontecer no meu mundo. Então, para voltar, o eu dentro de você agora, quando você diz eu, não importa o quão pouco você tenha pensado de si mesmo até agora, posso lhe dizer: você é o Deus infinito. E quando a história de Jesus Cristo se repetir dentro de você, você saberá que é tudo eu. Ninguém chamado Jesus vai aparecer. Ele não vai empurrar nenhuma pedra para longe de você quando você sair daquele túmulo. E então você saberá as palavras de João. Naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.